Palco aberto, janelas para o mundo. Maravilha, Marcel Dias. Marcel, o trabalho que o Marcel executa, né? Numa mistura de sons, onde também há protesto, onde também há uma fala num lugar de movimentação para ativação de mais consciência. O seu trabalho, eu estou cada vez mais encantada com o teu trabalho. Marcel Dias, muito agradecida por aceitar aí o nosso convite, de estar vindo aqui. Infelizmente, a gente também não está com o equipamento de ponta aqui. Da próxima vez, a gente vai estar melhor. Eu falei para ele, vamos lá, mesmo sem estar com os equipamentos ideais, mas vamos lá porque você realmente tem uma trajetória que eu tenho certeza inspirará muita gente aqui na Chapada e já está inspirando. Eu sei que você já vai contar aí pra gente muito do que você já aprontou aí pelo Brasil de forma muito positiva, inclusive socialmente, né? Eu vou começar, vou fazer umas perguntas e a gente vai no fluxo, esse fluxo bom aí, natural da nossa prosa aqui. Como você tem muito conteúdo já para compartilhar, mas acho que seria muito bom você poder contar um pouquinho, especialmente aí da região que você nasceu e que foi o berço artístico que te acolheu e que te deu ótimas possibilidades de acessar esse caminho que você percebe hoje com 26 anos, jovem, mas muito já velho, né, na trajetória da arte. Que bom, né? Eu acho que muito disso deve ter ido também pela resiliência, né, da vida do artista, a maioria de nós brasileiros, né, que temos que realmente nos desdobrar em muitos para poder fazer o que a gente ama, né? Mas é isso aí, Marcel, vou passar o microfone, ansiosa para te ouvir. Temos muito que aprender, muito que nos inspirar hoje com Marcel Dias. Bem-vindo. Muito obrigado por ter me convidado a fazer parte desse programa. De fato, logo quando eu cheguei aqui por Cavalcante, eu procurei a maioria das instituições, né, dos movimentos que estavam acontecendo, e o movimento Ajuntar foi um dos que me instigou mais, né, a vir procurar e tentar se conectar mais com os artistas da região. Cavalcante que você fala, De né? Cavalcante, exato. Eu sou recém-chegado em Cavalcante, sou paraense nativo, sou nascido na metrópole da Amazônia, Belém do Pará, rodeado de cultura musical, rodeado de muito folclore, amo minha terra e tento trazer ao máximo, né, na minha arte tudo que eu absorvi ali enquanto um espírito vivo, encarnado ali, né? E o que eu pude estar absorvendo, né, do meio artístico do local para trazer para minha obra e conseguir mostrar para o mundo inteiro, né, mostrar para o máximo de pessoas, né, a minha mensagem sonora, a minha mensagem artística. Tudo começou assim bem cedo para mim. Eu sempre tive um fascínio muito grande por trilhas sonoras, né, trilhas sonoras eu sempre gravava. Desde pequeno, eu sempre gravava muito as músicas dos desenhos, né? Ficava cantarolando, que é o famoso solfejo, né? Que quem é músico sabe que o solfejo ele é muito importante para você se adaptar com o seu instrumento próprio, que é a sua voz, né? Então cantarolava muito a música dos videogames também, dos clássicos do videogame, né? Então eu percebo hoje que desde muito cedo eu fui muito bombardeado de musicalidade eletrônica também, que é um dos tópicos que eu falo, porque hoje em dia eu trabalho com música eletrônica, trabalho com estúdio digital, mixagem digital, né? Mas você começou com os instrumentos assim? Isso, eu comecei com instrumentos orgânicos, né? Voltando para o começo da história, né?
Então eu sempre tive ali um interesse por música, né? Eu sempre fui muito bem influenciado pela minha família, tanto materna quanto paterna. Olha. Inclusive eu tenho uma raiz goiana, eu sou filho de pessoas de Anápolis, Goiás. Sim. Então sou filho de goiano também. Amo Goiás, amo a cultura goiana, todos os pratos, o jeito do povo, vocês são maravilhosos. Inclusive aqui em Cavalcante não foi diferente, né? Super bem acolhido, o povo maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui. E voltando, né? Então eu tive muito esse incentivo familiar de estar escutando diversidade musical, né? A minha família paterna é paraense, então dentro do convívio, de fazer almoço de família, e aparecia Pinduca, aparecia Dona Onete, eu tive essa oportunidade de estar conhecendo a maioria dos artistas paraenses, né? Principalmente dos estilos nativos da região, como guitarrada, carimbó, né? Mestre Manuel Cordeiro, espero que o senhor esteja assistindo, te convidei também para você assistir a live. Repete o nome. Mestre Manuel Cordeiro, da guitarrada, muito amigo do meu tio, finado tio, e foi lá que eu comecei a conhecer esses artistas, ver eles tocar e começar a me interessar. Então, aí por meio de um projeto do colégio da escola pública, né, do meu estado, o qual estava oferecendo através da banda sinfônica Lauro Sodré, estavam oferecendo bolsas de estudos para música, né? E aí eu fiquei muito empolgado com aquilo, peguei e agarrei a oportunidade. E lá eu fui estudar, né? Fui estudar no conservatório. 1 ano de teoria musical, para depois escolher seu instrumento, né? E feito esse meu ano de estudo, né? Eu tinha, nessa época eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade entrei na escola de música, me formei aos 13 em teoria musical e me fascinei pela percussão, né? O que mais chamou minha atenção, pela diversidade de instrumentos, né? E pela galera também que estava na percussão na época. Eu lembro que me influenciou muito, era um pessoal jovem, né? E eu fui pro rumo da percussão. Nisso fiz várias apresentações com bandas marciais, bandas militares e etc. Você teve facilidade para Olha, eu vou confessar que no começo eu não tive muita facilidade. Eu não tive muita facilidade, mas como eu tive, digamos, né, como eu falei, eu fui bombardeado de música, né, desde cedo, então eu acredito que isso foi me ajudando muito, que no decorrer da caminhada eu comecei a me adaptar mais. E hoje em dia, né, inclusive eu até busco viver disso o máximo possível, né? Eu faço outras coisas, mas a música, ela realmente ela é uma das coisas que mais alimentam, né, a minha trajetória pessoal também. Sim. Então eu fui, estudei, entrei no cenário da percussão. Dentro do conservatório comecei a estudar percussão. A gente começa estudando caixa, depois vai para os outros instrumentos divididos, que seriam os instrumentos divididos de uma bateria clássica, né? Bumbo, tom e etc. Eu sempre fui muito curioso, experimentalista. Eu queria estar bem próximo dos outros. Eu não era por exemplo, eu não era da galera do xilofone, mas eu queria estar fazendo amizade com eles lá, né? E aprendendo a mexer. Então eu tive essa experiência. Infelizmente ou felizmente, eu larguei o conservatório. Larguei toda aquela carreira promissora de que eu poderia ser um músico da Marinha, que eu poderia ser... Eu larguei pra vida de banda de garagem. Eu tive esse momento. Que é um experimento que na academia não se tem, né? É um experimento que é até às vezes banalizado por alguns professores na academia, que eu já vi bastante disso. Mas você foi como? Pra mim foi maravilhoso. Foi a época que eu tirei toda aquela regra, aquela coisa, e falei, não, eu tô aqui agora na garagem, tô com a banda e a gente vai fazer do jeito que a gente quiser, né? Tá. E aí, eu queria até mostrar uma música que foi gravada na época, a gente pulou um pouquinho a ordem, mas é aquela música número 4, a Luz Era. Estamos aqui essa foi com uma a música Roberta que foi... Vieira nos assessorando. Isso, essa foi uma música que eu gravei lá por volta de 2014. Foi uma luta, pode dar um pausezinho só pra contar a batalha antes. Então, essa música, ela tem uma história ela tem uma energia muito importante na minha carreira, né, na minha trajetória. Ela foi a música que eu saí com todos os membros da banda e a gente saía batendo de porta em porta, rifando um violão pra gente conseguir pagar do nosso estúdio de gravação.
certo? Que a gente ia gravar a nossa primeira música. E na época eram cerca de 5 mil reais aproximadamente, se eu não me engano agora, para gravar uma música, né? Era um custo bem caro porque os equipamentos eram caros, era muito novidade ainda. 2014 ainda estava bem novidade essa questão de gravação, estúdios próprios, pelo menos na capital de Belém do Pará, né? Onde infelizmente também a gente tem um certo desnível da tecnologia ali. Então a gente fez toda essa movimentação, adquirimos o dinheiro, para quando eu cheguei lá no estúdio, eu dei o dinheiro todo da nossa rifa na mão de um cara, que era o produtor musical. E eu falei assim, pera lá, a gente tá aí, noitada, tocando tudo, não tô desmerecendo jamais, eu passei por isso, toquei noitada, etc, é um caminho. Mas quando a gente quer gravar uma música, a gente se depara com um gasto extraordinário dando na mão de um produtor musical. Então eu queria saber qual era esse conhecimento que esse cara tinha para ele ganhar todo aquele dinheiro da gente. Não foi exatamente pelo dinheiro, mas eu vi naquele momento, eu querendo ser um artista renomado como baterista numa banda de rock, de garagem. E as oportunidades se fechando, o pessoal querendo, desvalorizando, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. O artista tem que ser mais valorizado. O que a gente passava ali, olha, o que a minha avó passava, espero que ela esteja vendo também, que a minha avó, ela me levava quando eu era menor de idade, ela me levava nos bares, nos pubs, né, pra tocar. Ela me levava pra tocar porque ela via que era muito importante pra mim aquilo, fazia parte de mim. E ela me levava, então uma senhora idosa levando o neto, sabe, e ainda sendo desvalorizado, então certas coisas, né, que a gente vê na caminhada, realmente elas são inaceitáveis, mas a gente ainda acaba tendo que aceitar, por conta né, do todo, né? Mas eu acho que a gente agora já está num momento de desconstruir tudo isso. Pra gravar essa música, eu fiz toda essa correria, né? E quando eu cheguei lá, que eu me interessei, de fato. Foi nesse momento, né, após, eu acho que eu pulei algumas etapas assim, mas após incentivos de muitas pessoas também antigas, artistas antigos, né, da região, falaram, não, vocês têm que juntar um dinheiro, gravar num estúdio, porque esse que é o negócio. A gente na época não tinha essa condição e a gente toca até hoje por aí assim, mas porque é isso que deu pra gente fazer enquanto a gente... Mas vocês que estão jovens, vão procurar saber disso tudo. E eu segui o conselho de um professor meu, maestro Moacir Leônidas, é um dos maiores percussionistas de Belém do Pará. Amo ele de coração, ele me dava aula dentro da minha casa, quando eu tive minha primeira bateria, né? E que foi onde eu comecei a ensaiar com essa banda, né? Eu botei minha bateria para ensaiar, o pessoal vinha com guitarra. Até que uma época eu consegui montar um mini estúdio na minha casa, né? E aí, voltando para essa trajetória da gravação, a gente gravou a música, né? A música é composição de Fabrício Roças, o vocal, a bateria é minha, baixista é o Henrique Jardim, guitarrista é o Sandro Maneschi, falecido Sandro Maneschi, que Deus o tenha. Eu gostaria muito de ouvir essa música com vocês. Só uma perguntinha antes de rolar a música. Todos esses artistas são lá de Belém? Todos esses artistas são paraenses. Olha, são maravilha. Paraenses. Vamos ver, a letra é bem legal, a letra de Fabrício Rossi. Sentimental. Por você eu pegaria peixes daqui até o Nepal. Meu cereal matinal, portal extradimensional. Batiche que aromatiza meu terno de marginal. Oh, outro dar pau, pau.
Costal, mundo, preparação, nada de bordéis. Temática clichê de cinema, não há alma sonora que ultrapassa tolerados decibéis. O rei telepático traz mensagens astrais, leve o tapete perseguindo qualquer tipo de viés. Capaz que renova a paz. Você tava na bateria? Para golpes de sorte ao revés. E hoje deu meu nome no topo da lista dos mais bem. Solo de guitarra de Sandro Maneschi. Sandro Maneschi. Arte paraense. Nossa, violão maravilhosa. Original e uma levada brasileira deliciosa. Sentimental. Nossa, tem uma Por você década de pegaria 80, peixes né? daqui até o Nepal. Meu ser é um matinal, portal extradimensional. Bate chuli que aromatiza meu terno de marginal. Oh, oh, dar babau. Oh, oh, dar babau. Frenesi, 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 frenesi. Bate chuli que aromatiza meu terno de marginal. 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 Pra quem não sabe, patchouli é uma erva muito cheirosa, né, de Belém do Pará, que a gente usa como perfume. Inclusive eu vou trazer uma pra ti. Vou trazer. Eu quero. A gente tem já uma plantadinha lá, vou trazer pra ti. Ela é um perfume muito gostoso, é a cara da nossa terra, né? Essa música, ela teve uma influência grande, né, de rock clássico, né, uma pegada mais The Smiths, assim, né? Um pouco de ska music, que é aquela parte que fica mais uma coisa mais parecida com uma fanfarra ou um reggae acelerado, né? E assim, é uma música que marcou muito pra mim. Como eu disse, foi onde eu conheci, né, a tecnologia dos estúdios, de gravação e etc. E a partir daí que eu tomo essa música como um marco, né, na minha trajetória, porque a partir dela que eu comecei a ter que enfrentar eu tive que enfrentar muitas dificuldades após ela, né, dentro da minha construção artística, de tudo que eu tinha investido, né? Onde eu tive que, após ela, eu tive que vender todos os meus instrumentos, tive que ficar um tempo sem musicalizar. Então, foi um momento muito triste pra mim, porque eu tava gravando a primeira música da minha banda, ao mesmo tempo passando problemas financeiros e precisando ajudar minha família, né, até vendendo meus instrumentos para isso. Uau. E foi o que aconteceu. Mas eu como artista inquieto para fazer arte sempre, todo dia eu preciso fazer alguma arte. Então eu procurei outras maneiras de eu estar musicalizando, né, visto que eu não tinha mais meus instrumentos. E na época eu tinha um computador, né, eu usava ele para estudar, usava ele para jogar alguns games, né, que eu sempre gostei. E por acaso, né, através de um outro amigo meu, eu descobri que através... Nada é acaso, Eu descobri que no computador eu poderia fazer batidas, eu poderia criar meus ritmos. E para um percussionista, para um baterista, sem uma bateria, sem um instrumento de percussão, poder fazer seus ritmos de novo, né, era algo assim que, nossa, me alegrou de uma maneira que não consegui explicar, né? Nossa. Então comecei a aprender, né? Eu sempre tive assim, um favorecimento com a tecnologia, eu sempre gostei muito de videogame, né? E aí eu comecei a explorar o software de sequenciamento de áudio, né? Na época eu usava o FL Studio, né? Quem conhece um pouco já de programas de produção musical sabe o que eu estou falando. O FL Studio é um programa muito bom para fazer beats, batidas de hip hop, né? Enfim, ele é um programa também que serve para gravação de captação de voz, de instrumentos, né? Ele é uma estação, ele é chamado DAW, né? Que é Digital Audio Workstation, né? É uma estação de trabalho de áudio.
Então comecei nele, né? Comecei fazendo batidas semelhantes ao rock and roll, que era o que eu tinha acabado de sair, né? Mas eu lembrei que eu tive um episódio muito legal na minha infância. Foi com uma tia minha que morava em São Paulo. Ela estudava em São Paulo, processamento de dados. E ela era muito conectada com o que estava rolando em São Paulo, musicalmente falando, né? E nessa época de 2004 aproximadamente, estava numa alta, né, a música eletrônica em São Paulo. Tava tendo aquele boom da música eletrônica, tanto da house music como da trance music, psytrance. Tava tendo um boom. E essa minha tia, ela trouxe pra mim 2 CDs de 2 artistas de psytrance. Um se chama Infected Mushroom, que na verdade é um grupo, é uma banda que toca música eletrônica. E me trouxe um CD compilado do DJ Skazi, né, que tinham vários artistas do mundo inteiro no segmento psytrance. E quando ela me apresentou isso, né, eu entendi que os mesmos instrumentos usados, né, na música orgânica, eles eram usados na música eletrônica, só que de uma forma diferente, né, com alguns equipamentos a mais diferentes. Foi que eu comecei a me inteirar e começar a querer saber mais a respeito da música digital, da música tecnológica, analógica também, né, dos sons analógicos, como dos sintetizadores. E imergi de cabeça nesse mundo, né? Eu comecei todas essas coisas que eu contei, isso daí já foi acontecer lá por 2012 eu comecei a ter contato eu fiquei muitos anos sem instrumento. Eu tocava em estúdios, fazia algumas apresentações com bandas de amigos, mas nada se comparava com eu ter meu estúdio em casa, com eu ensaiar com a minha banda autoral, né? Enfim, então em 2012 eu tive contato com esses softwares e comecei a criar minhas batidas. Aí, como eu tive essa influência do psytrance, né, da música eletrônica na minha infância, eu comecei a aplicar aquilo e pesquisar aulas, né, a respeito da rítmica, de como se compõe um psytrance, como se compõe uma música eletrônica, quais são os básicos. Então eu comecei bem pela internet, viu, gente? Se você tem vontade de fazer batidas eletrônicas, se você tem já um computadorzinho que suporte o programa, algo do tipo,